Olá, que Deus abençoe, ilumine a sua vida, os seus caminhos, que a sua casa, a sua família seja muito abençoada. Eu estendo a minha mão e determino que a vitória chegue até o seu lar. Você crê nisso? Então ligue comigo a vitória. Vamos concordar que esse mês de julho será melhor para você. Vamos concordar que esses últimos meses do ano serão meses abençoados para você e sua família? Se assim você crê, assim vai acontecer. Eu quero te convidar para participar conosco de um corredor forte de libertação. Esse corredor aqui, que tem acontecido todas as sextas-feiras, ao meio-dia. Esse horário não é um horário comum, é um horário preparado por Deus. Porque está escrito que a justiça brilhará como o sol ao meio-dia. E quantas são as pessoas que estão clamando de dia e de noite, pedindo a Deus justiça? Quantas são as pessoas que nesse momento estão desesperadas, desesperançadas, sentindo a dor da injustiça, a dor da perca, da traição, do abandono? Acompanhe essa chamada que fala dessa campanha fortíssima que nós já estamos na reta final, lutando contra a injustiça, e na sequência a história de uma pessoa que foi abençoada. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 13 de julho, o segundo domingo da justiça. Aqui foi quando eu conheci o Josinaldo. No primeiro dia que eu conheci ele, eu já engravidei. 3 dias depois, a gente já estava morando junto. Foi quando eu descobri o passado dele, que ele era usuário de drogas, usava maconha, cocaína, até mesmo crack. E aí começou o nosso inferno. Entrei numa depressão profunda e eu tinha que ir atrás dele nas comunidades. Achava ele drogado, bêbado, eu grávida e arrastando ele nas costas, trazendo para casa. E assim foi por muito tempo. E eu tive minha filha, depois tive outra. Foi quando eu descobri que ele me traiu. Eu recebi uma mensagem de texto, né? Que ele tinha me traído. E eu confrontei ele. E ele falou, eu lhe traí. Nesse momento, foi terrível. Porque eu fui para cima dele mesmo. Eu bati muito nele. Eu derramei a xícara de café nele. Rasguei a roupa dele. Teve situações... Assim, eu peguei ele pelo colarinho. Eu não sei de onde que veio tanta força. Mas eu deixei ele com os pezinhos balançando mesmo. E aí ela pegava o volante do carro, tentava jogar o carro na barreira. Eu consegui vir lutando com ela, meu primo atrás também lutando. E essa situação, ela durou uns 15 anos. E ao mesmo tempo que a gente brigava muito, eu não me via sem ele. Eu tinha vergonha de voltar para casa da minha mãe, porque ela tinha me aconselhado muito a não casar, e mesmo assim eu quis. Então, eu escondia, eu vivia uma vida de aparência, eu escondia da minha família. Muitas vezes até com a minha filha no colo, a gente brigava, às vezes eu acabava derrubando ela pequenininha, com um aninho. E quando eu descobri mesmo que ele tinha um caso com uma pessoa, né? Eu descobri que já tinha alguns meses ele tinha um caso com essa pessoa. Foi quando eu ouvia nitidamente uma voz me falar assim, mata ele e se mata. Mata seus filhos. Mas ao mesmo tempo falava assim, mata ele primeiro. Você vai deixar ele com a outra? Primeiro mata ele.
E foi quando eu fui procurar uma pessoa, um matador. Eu cheguei a pagar R$ 5.000 para matarem ele, porque eu fiquei sabendo que ele ia viajar para outra cidade. E como eu sabia os horários do ônibus que ele ia, eu pedi para essa pessoa para simular um assalto nesse ônibus, mas antes de matar ele, que deixasse ele consciente o porquê ele estava morrendo. E foi quando nesse dia eu levei a foto dele, né? Para eles identificar quem era ele, para não ter erro. E foi quando aconteceu que ele desistiu da viagem. Foi. Eu mesmo não sei porque estava tudo certo já para me viajar, mas não deu certo eu viajar. Quando eu vi que não tinha dado certo essa situação, aí eu mesma planejei em matar ele. Aí eu planejei uma noite dele vir dormir lá. Eu escondi uma faca, esperei ele dormir, tranquei a porta, escondi a chave e eu ia pegar essa faca para matar ele. Mas eu não encontrei essa faca onde eu tinha escondido. Então foi na mão mesmo. Foi uma madrugada de luta, Uma madrugada de luta. Foi na onde ela começou a partir para cima de mim. Eu não era Jacó não, mas eu passei a noite toda lutando para se defender, para sobreviver. Porque era eu tentando se defender e ela vinha para cima de mim, me rasgava, me rasgava todo, rasgou minha roupa. E foi como ele conseguiu pegar a chave que estava dentro da minha roupa e conseguiu sair. Foi quando, naquele momento, eu me lembrei da Igreja Universal, que a gente já tinha ido há um tempo atrás. E quando amanheceu o dia, só esperei amanhecer o dia, eu fui buscar ajuda. E eu sentei com o pastor e falei, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Foi quando o pastor me orientou, sentou, conversou e foi algo muito forte assim que o pastor falou sobre o perdão. Ele disse, eu não te oriento a voltar para o seu marido, mas eu digo que você precisa perdoar. E aí começou a nossa luta, porque eu voltei para casa e eu chamei ele para recomeçar. Mesmo eu estando na igreja, eu não conseguia perdoar ele. Eu olhava para ele, mas eu sentia muita dor. Eu lembrava da amante dele, eu ainda queria matar ela. Eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos. Meu desejo era esse. Eu dormia com ele, mas eu não tinha contato. Quando ele encostava em mim, quando ele colocava, só precisava ele colocar a mão em mim, eu já chorava, eu já desabava, eu chorava. Porque eu tinha muito ódio dele. Muito ódio dele. E, inclusive, a gente chegou até numa reunião na terapia do amor, quando o pastor pediu para os casais se abraçarem e um pedir perdão para o outro. E quando ele me pediu perdão ali, eu vi que foi sincero. Eu vi que foi um pedido de perdão sincero. E há muito tempo que a gente não se abraçava, né? E foi quando aconteceu isso na terapia do amor. Aí, uma esposa de pastor, ela sentou do meu lado e veio me atender, né? Viu uma família todinha, 5 pessoas. E essa esposa, ela não chegou para mim com palavras de carinho, com sentimento. Ela chegou para mim com palavras verdadeiras. Foi o que mudou. Foi quando ela falou para mim assim, a senhora está errada. Seu marido lhe traiu? Sim. Foi falta de caráter? Sim. Mas ele se consertando com Deus, ele está salvo. E a senhora vai para onde com esse ódio todinho dentro da senhora? E ali a máscara caiu. Ali eu vi quem realmente eu estava sendo. Uma pessoa que realmente queria fazer justiça a todo custo com as minhas próprias mãos. E saindo dali eu participei de uma reunião que o pastor falou assim, se eu fosse você, eu não aceitava mais viver sem o Espírito Santo. Foi o que ficou da reunião para mim. E nesse dia começou a minha luta para perdoar. E foi um período que o bispo, toda vez ele falava de traição na reunião, toda vez tinha um momento que ele tinha que falar. E aquilo me incomodava demais, me incomodava. E eu fui buscando a Deus, pedindo perdão. Aí nesse período eu já tinha deixado os vícios, já estava buscando, né? Aí eu deixei os vícios de droga, de bebida, de tudo, de prostituição, de todo tipo de vício que eu tinha.
E foi quando veio a fogueira santa de Israel. E eu vi ali, eu não vi como um voto no altar, mas eu vi como uma oportunidade de transformação de vida, uma oportunidade de viver na justiça de Deus. E foi quando a gente conversou, né? Deus falou comigo para a gente sacrificar o meu maior orgulho, que era a minha aliança, o meu casamento. 5 horas da manhã, antes de ir para a igreja no domingo, eu já liguei para a amante dele, que eu tinha o número dela, tinha todo o contato dela, eu liguei para ela e pedi perdão. Ela não entendeu, claro, né? Porque eu queria matar ela. Fui na casa dela 3 vezes atrás dela para matar ela. Ela não entendeu. Mas ali eu tirei um peso das minhas costas. Foi 1 tonelada. Um peso enorme que eu tirei das minhas costas. E pedi perdão para ele. E a gente subiu no altar, né? Ali, subimos juntos, naquele momento, foi diferente, né? A gente sabia, tinha certeza que Deus aceitou o nosso sacrifício. Quando eu consegui pedir perdão para ela e pedir perdão para ele, Deus falou, pronto, ali o solo tá fértil, vai dar fruto, né? Foi quando Deus falou para mim, você é minha filha, você é minha. E eu me recordo que eu olhei para ele e eu vi nele uma criança precisando de socorro. E eu só pedi a Deus para ajudar ele. Deus, ajuda ele a se perdoar, porque ele tem que ter o que o Senhor me deu também. E aí veio uma palavra dentro de mim que jamais eu ia me lembrar. E aquela certeza, Deus falou assim, eu não vejo como vê o homem. Aí pronto, aí ali já veio a certeza e ali já... Aí foi bom demais. Começamos tudo de novo. Eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser uma mulher sábia. Eu posso falar sobre isso, porque eu conheci ela antes e conheci depois que ela nasceu de Deus, porque eu sabia que se um dia eu traísse ela ia me matar mesmo, porque eu já conhecia que o temperamento dela era complicado. A gente casou, né, no altar. A gente recomeçou tudo, foi tudo novo, tudo né? Novo. Deus proveu começamos tudo, a fazer não foi? tudo certo. Né? E eu certo. Antes, né, que queria bater nele, hoje pego ele praticamente no colo, né? Hoje a mãozinha pra cá, a mãozinha pra lá. E é uma bênção, é uma transformação total e completa. Hoje é alegria. Hoje a gente tá na rua, a gente não vê a hora de chegar em casa, né? Antigamente eu não tinha vontade de ir pra casa, não. Mas hoje eu não quero sair de casa mais. Se você quiser a nossa ajuda, serão 33 minutos de poder, aonde você vai passar por esse corredor, e eu tenho uma certeza que a sua vida será transformada. Ao meio-dia, nós vamos iniciar esse clamor. E eu quero chamar você que está afastado. Eu quero chamar você que está sem forças. Eu quero convidar você, comerciante, trabalhador, você que acabou de chegar do trabalho, você que nessa noite está cansado, você que está doente, tem um familiar internado, você que sofre com depressão. Eu quero te chamar para você fazer parte também dessa batalha espiritual que Deus preparou para transformar a sua vida. O teu sofrimento, ele teve um começo, mas só você pode colocar um ponto final. Só você pode decidir parar de sofrer. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus quer, na verdade, estender a mão para você. Ele está assim, ó. A maior prova disso foi a cruz, quando ele morreu com os braços abertos. Você sabia que teve ali uma pessoa ao seu lado também que foi condenada, mas que essa pessoa foi salva na última hora? Porque ela reconheceu o Senhor Jesus. E todos aqueles que o reconhecem e fazem dele Senhor da sua vida, têm a sua vida mudada, transformada, como a vida dessa pessoa que agora você vai acompanhar a história dela. Uma história marcada por dor, por sofrimento, mas preste atenção, está bem desenhado, está bem detalhado. O que ela fez é exatamente aquilo que você precisa fazer para que Deus venha se manifestar na sua vida.
Nessa cicatriz tinha um buraco exposto no meu intestino, que cabia um copo com água de 150 ml. Há exato um ano atrás, em agosto, exatamente 10 de agosto, ele começou a se sentir mal, passou muito mal. E na casa de um amigo, o amigo nos encaminhou para uma UPA. Ele sentia fortes dores abdominais. Lá na UPA, eles fizeram um raio-x e disseram que tem que internar. Quando saiu a vaga no hospital, ele foi transferido. Enquanto esperava o resultado, eu fiz a visita de manhã para ele no hospital. Quando eu cheguei em casa, ele me ligou e disse: volta porque saiu o resultado do exame e eu estou indo para o centro cirúrgico. E depois ali de quase 4 horas de cirurgia, a cirurgiã vem e conversa comigo. E ali o chão se abriu diante dos meus pés, porque eu jamais imaginava a situação que a gente ia viver. Quando ela disse que durante a cirurgia eles localizaram um tumor que, pelas características, ela já sabia que era maligno e que estaria em estado avançado. Eles retiraram 18 centímetros do intestino para retirar o nódulo principal e os linfonodos que estavam ali, já tinham se criado ali também. Até que uma noite acordei e quando eu percebi que começou os pontos a vazar. Então eles me internaram novamente e no dia seguinte eles abriram a minha barriga nesse estado aqui. Chegaram a abrir, que cabe um espaço de 15 centímetros de largura. Eu cobri com gaze porque era tão feio que dava para ver os órgãos. E foi nessa aqui que começou a guerra, porque eles falaram para mim que era uma fístula devido à cirurgia e falou que essa fístula se fecharia ao decorrer do tempo. E não foi isso que aconteceu. Toda semana ele precisava ir para o centro cirúrgico para refazer aquele curativo. Neste período ele ficou 3 meses sem comer nem beber nada. Toda a alimentação entrava por veia central. E nesse período que eu fiquei sem comer, eu perdi 30 quilos. Todo o tempo eu era preparada para a morte dele. Nós temos 2 filhos pequenos, onde estava com um menino de 4 e a menina de 8. E aquelas crianças em casa sentiam essa falta e choravam. Então, constantemente, o menino ele chorava. E antes de dormir, ele gritava: cadê meu pai? E quando chegar lá, sempre recebeu, não tem jeito para ele. Essa era a colocação dos médicos. A gente está tratando ele para qualidade de vida, para dar para ele qualidade de vida, mas não que ele vá conseguir ter a vida de volta. Todos os procedimentos que eles tentavam não deram certo. Eu cheguei até a usar essa bolsa de colostomia, porque esse líquido, quando descia na pele, chegava a queimar. Ele escorria e queimava, e eu chorava de dor. Até que chegou a Fogueira Santa. E eu já conhecia o caminho. Eu já conheço o caminho do altar, de ter respostas do altar. Então, eu disse: agora vamos partir para o altar, porque o homem já disse que ele não tem o que intervir na situação. E nesse período começou a caminhada da fé, né, rumo ao Rio Jordão, Nova Vida no Rio Jordão. E nós acompanhávamos, eu em casa, sozinha, e ele assistia lá no hospital também, conectado. E cada testemunho avivava a nossa fé. Eu lembro bem que tinha uma chamada, que foi a do fim de feira, e falava: talvez hoje você esteja nessa situação, você é o fim de feira. E era assim que a gente se sentia naquele momento. É o diagnóstico que ninguém quer. Era a situação dele no hospital que já não tinha o que fazer. E foi essa fé ali que trouxe essa certeza de dizer assim: na próxima Fogueira Santa, a gente vai estar lá, contando esse testemunho. Eu lembro de uma situação que o bispo Renato colocou a cabeça dele na câmera e falou assim: você que está nessa situação, passando por essa situação,
você também vai receber a bênção de Deus. Eu oro, meu Pai, para que haja uma mudança de pensamento nesta pessoa. Sim, que os pensamentos ruins, os pensamentos de derrota, de que não tem mais jeito, de que a vida dela já está estragada e não vai mais consertar, esses pensamentos malignos agora saiam dessa cabeça e comecem a mudar. A minha voz entra, meu Pai, nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, que ele reaja, que a doença saia. E quando ele falou aquelas palavras, aquilo moveu a minha fé. E naquele momento que a gente tinha de recursos, nós depositamos no altar, porque não adiantava nada. Nem se eu pegasse todos os recursos que tínhamos e colocasse na mão do médico, não resolveria, não faria diferença, porque para eles era, por que ele vai perder o pouco tempo que tem longe da família? Vamos dar para ele, para que ele esteja com a família ao longo desse tempo. E veio Natal e Ano Novo. Então vamos equilibrar, mandar para casa e deixar ele passar esses dias com a família. Ele saiu do hospital e nós fomos direto para a igreja. E ele subiu ao altar e fez ali o sacrifício dele naquela sexta-feira. No altar, eu não falei muito. Eu só disse para Deus: responde. Eu não tenho tempo para esperar o milagre acontecer. Então, se eu tenho que fazer o milagre agora. Foi só. Ao longo daquele tempo todo, eu já tinha clamado a Deus. Deus já conhecia a situação. Então, no altar, eu parti mesmo para o desafio. Dizer, agora o Senhor tem que responder. Aquela semana, aquela sexta-feira que ele veio, ele subiu ao altar, à noite ele já voltou a passar mal. No sábado ele retornou para o hospital para viver os piores dias que tinha vivido até ali. A situação estava tão grave que escorria, não minava, escorria mesmo bastante. E eu lembro também que eu falei para minha esposa de tanta dor que eu estava sentindo, eu tomava tanta morfina, que eu falei para minha esposa, me ajuda. Eu falei para ela, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais de dor. Aí ela falou assim, o que você falou? Disse, eu não posso. E aí eu falei com Deus. Digo, Deus, se eu que sou humana, se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, eu agora o ajudaria, eu tiraria essa dor? Como que o Senhor, que tem todo o poder, não tira? Depositar no altar o recurso ou a nossa condição não é o mais difícil. Às vezes o mais difícil vai ser continuar crendo depois que você desce daquele altar. E foi essa parte mais difícil. E ali, ao longo do tempo, Deus ele foi acalmando o nosso coração e dizendo, eu continuo contigo, eu não te abandonei, pode confiar que eu estou contigo. E depois de mais de 25 cirurgias, aquilo que não tinha acontecido, aconteceu. Fechou. E antes eles mandavam ele para casa assim, aberto com um curativo. E a última vez que ele recebeu alta foi quando ele já veio assim, completamente fechado. E aí a gente tem a certeza de que era Deus e somente Deus quem podia solucionar. E de dizer assim, ninguém pode dizer que não foi Deus, ninguém pode ter essa honra. Ela pertence ao nosso Senhor. Muito bem, eu queria que colocasse aí esse versículo na tela cheia, por favor. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Leia comigo, por favor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Talvez a sua vida começou errado. Você começou um relacionamento errado. Você iniciou uma faculdade errada, um curso. Você começou um projeto, uma obra. Você deu um passo errado. Você tomou uma decisão que não era para se tomar. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Você sabia que Deus pode reverter tudo isso? Deus pode mudar, Deus pode transformar.
Ele tem algo preparado para você. Esse versículo diz exatamente isso. Eu posso te ajudar. Eu posso escrever uma nova história. O teu passado foi escrito. O teu presente você vive a cada dia. Mas o teu futuro está intacto. Traga o seu pedido. Venha escrever a sua nova história. Nesse domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E você poderá participar da mesa de Deus e se entregar para Deus. Você poderá, inclusive, estar vivendo esse clamor, essa fé, rumo à justiça de Deus. Acompanhe esse intervalo que fala desta Santa Ceia, desse domingo, desse dia tão especial no qual iremos nos apresentar diante do tribunal de Deus. E já voltamos. A Santa Ceia é um convite de Deus para cada um de nós. A proposta de uma nova vida, uma nova aliança, por meio de seu corpo e de seu sangue, representados no pão e no cálice. Um momento de intimidade, de examinar nosso coração e todas as nossas intenções, e de entrega ao Espírito Santo, dando assim a liberdade de conduzir nossa vida no único caminho que nos traz a paz, a vontade de Deus. Neste domingo, 13 de julho, dia que marcará o encerramento do jejum de Daniel, a Santa Ceia do Senhor, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Prepare o seu copo com água, nós vamos unir a nossa fé com a Mary Martins. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor este dia que nós estamos iniciando. Meu Senhor, esta pessoa está agora orando comigo e pede, suplica a Tua bênção em tudo que ela fará, no trabalho, na casa, no cuidado com a família, que o Senhor esteja com ela cada minuto, esteja guardando, esteja ajudando em cada decisão, cada momento que ela estará com a sua família, ou na rua, no trabalho. Meu Senhor, eu entrego cada pessoa nas Tuas mãos e declaro, sejam abençoados, que este dia seja uma bênção na sua vida e que esta água receba, meu Pai, a Tua bênção para nos dar força e vigor para mais um dia vivermos na Tua presença. Guarda-nos de todo mal, seja físico ou espiritual. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e receba a bênção de Deus no seu dia. Graças a Deus, agradeça a Deus pela bênção dele na sua vida. Siga em frente na fé e até a próxima. Muito bem. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, em frente à loja MM, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado todo especial. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e até lá.